Hoje, nesse dia 16 de agosto, completa-se 45 anos do dia da morte de Elvis Presley. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything, lay off on the blue suede. You can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. You can do anything that you want to do, but don't, honey, lay off my shoes. Don't step on my blue suede. You can do anything, lay off my blue suede. Se estivesse vivo, o rei do rock, como assim é conhecido, estaria com 87 anos. Você conhece a origem familiar e a fé que Elvis Presley teve encaminhado pela sua mãe e seus pais? Assista esse vídeo agora até o final e você vai ficar conhecendo coisas que talvez você ainda nunca ouviu falar sobre a história, a vida de fé, o sucesso e também como que foi os últimos momentos de Elvis Presley, o que a sua ex-esposa Priscilla Presley, ela comentou em uma recente entrevista com Danilo Gentili e assim outras informações dentro desse vídeo. Deixe o seu like, se não é inscrito, inscreva-se no canal e acompanhe comigo agora. Elvis Presley, um garoto de infância pobre que sonhava com uma carreira artística, alcança fama, torna-se o maior cantor em número de álbuns vendidos e morre em decorrência do vício em drogas. Esse é o resumo mais conhecido da vida do chamado Rei do Rock. Porém, Elvis cresceu frequentando uma igreja protestante, a Assembleia de Deus, levado por sua mãe aos cultos dominicais e, segundo Peter Ramsey, que escreveu uma biografia do cantor, amava a música gospel. Elvis começou a cantar hinos quando era criança e frequentava a igreja com sua mãe aos domingos. As pessoas que conviveram de perto com Elvis dizem que ele não apenas gravou hinos, ele realmente amava a música gospel. Depois de alguns shows, tarde da noite, Elvis e alguns amigos gostavam de cantar clássicos da música cristã, escreveu Ramsey. Muito mais que isso, em sua carreira, Elvis foi indicado ao Grammy, maior prêmio da música norte-americana até hoje, 14 vezes, porém só venceu em 3 ocasiões, todas com músicas cristãs. Em 1967, com o álbum How Great Thou Art, Quão Grande És Tu. Em 1972, com o álbum He Touched Me, Tocou-me, e em 1974, com a versão ao vivo da canção How Great Thou Art, gravada em Memphis. Elvis Presley gravou mais de 80 faixas de música gospel durante sua carreira. Há muitas histórias sobre o respeito que Elvis tinha por Cristo. Uma noite, em um de seus primeiros grandes shows, fãs abriram na plateia uma enorme faixa que dizia: Elvis é o nosso rei. Elvis parou no meio de sua música e disse claramente ao microfone: existe apenas um rei e é Jesus Cristo, conta o escritor Ramsey. Em uma autobiografia intitulada In the Shadow of Kings, Nas Sombras dos Reis, de Donnie Summer, um artista que durante anos acompanhou Elvis com o quarteto Steps em seus shows, ele relata que teve oportunidade de falar com o cantor sobre espiritualidade. Lembro-me de uma noite, quando Elvis fez sinal para eu segui-lo. Depois de deixar minha namorada e todos os outros caras da sala, nós fomos para o seu quarto. Ele sentou na cama de costas para a cabeceira e eu fiquei deitado com a cabeça apoiada em meu braço dobrado e perguntei: o que você precisa, chefe? Sua resposta será sempre em minha memória, uma porta que me foi aberta, mas eu não soube aproveitar. Eu nunca dizia a ninguém naqueles dias que eu era um crente, e a pergunta de Elvis me pegou totalmente de surpresa. Não sei se consigo lembrar de todos os detalhes corretamente, mas posso dizer-lhe o que eu me lembro. O que significa ser salvo? Perguntou-me Elvis. Fiquei espantado que ele pudesse fazer essa pergunta a mim e respondi: o que é isso, chefe?
Por que você está me fazendo esse tipo de pergunta? Pareço um pregador? Falo sério, insistiu ele. Eu estava assistindo TV e eles estavam falando sobre isso. Quando falaram salvo, bem, eu sei que seu pai foi pastor e percebi que se alguém aqui saberia, seria você. Percebendo que ele estava realmente tentando entender o que significava ser salvo, fiz uma breve tentativa de explicar do modo como aprendi quando ainda era criança. Eu disse a Elvis, bem, do jeito que eu entendo, se você acreditar que Jesus veio realmente como dizem, e que ele morreu pelos pecados como dizem, além das outras coisas que dizem, como ele ressuscitou dos mortos, voltou para o céu e virá de novo algum dia, se você realmente acreditar em tudo isso, então você está salvo. Ser salvo é apenas uma maneira de dizer que nasceu de novo. Então, depois de pensar, disse em tom de brincadeira, entendeu, meu filho? Elvis perguntou, bem, o que acontece então? Eu estava realmente começando a entrar nisto e lhe respondi, bem, se você aceitar pela fé que tudo isso é verdade e pedir ao Espírito de Jesus que assuma o controle de sua vida, ele vai ajudá-lo a tomar as decisões certas e ser uma pessoa melhor. Também disse a ele, eu ouvi o meu pai dizer muitas vezes, se Jesus não estivesse andando comigo, acho que não conseguiria. Então concluí minha mensagem caipira com um comentário, mas a melhor parte é quando você morrer, irá para o céu e não para o inferno. O breve comentário de Elvis foi legal e acrescentou, às vezes a vida é um inferno, talvez eu já esteja lá, relata Summer. Embora seja bastante debatida e alvo de teorias, a causa da morte de Elvis Presley, que faleceu em 16 de agosto de 1977 aos 42 anos, foi uma arritmia cardíaca. O tema está em alta agora, que foi aos cinemas no dia 14 de julho, o filme Elvis, que aborda a vida e a música de Elvis Presley, sob a prisma da sua tumultuada relação com seu empresário enigmático, o coronel Tom Parker. A história mergulha na complexa dinâmica entre Presley e Parker, que se estendeu por mais de 20 anos, desde a ascensão de Presley à fama até seu estrelato sem precedentes, tendo como pano de fundo a evolução da paisagem cultural e a perda da inocência da América. No centro dessa jornada está uma das pessoas mais importantes e influentes na vida de Elvis Presley, a Priscilla Presley. Por volta das 14 horas daquele dia, o cantor foi encontrado desacordado no chão do banheiro da mansão Graceland, no Tennessee, Estados Unidos, pela noiva dele, Ginger Alden. Ele foi socorrido e levado ao Baptist Memorial Hospital. No caminho, os paramédicos tentaram reanimá-lo, mas as manobras não surtiram o efeito de trazê-lo de volta à vida. No hospital, todos os esforços médicos também falharam, e o mundo da música registrou a perda de Elvis Presley por volta das 15 horas da data em questão. Por conta de todo o mistério e curiosidade que envolve a causa da morte de Elvis Presley, a autópsia dele chegou a ser reaberta outras vezes. Em 1994, o médico legista Dr. Joseph Davis refez as análises da época e garantiu que o cantor teve um violento ataque cardíaco. Quase uma década depois, outro médico, o Dr. Forrest Tennant, analisou os registros da morte de Elvis Presley e chegou a outra conclusão, mas que também associou o caso a uma arritmia cardíaca. Tennant descreveu que o abuso de drogas e medicamento levou a overdoses que lesionaram o cérebro do dono da voz, DJ Hells Rock. Para ele, o uso exagerado de codeína, associado a um defeito não detectado em vida nas enzimas hepáticas, causou a arritmia cardíaca de Elvis Presley. Ou seja, as substâncias que Elvis Presley consumiu exageradamente ao longo da vida acabaram afetando seu cérebro, mas também fazendo seu coração parar de bater na tarde daquele 16 de agosto. Os últimos momentos de Elvis Presley. Em entrevista ao canal E, Ginger Alden, a noiva de Elvis Presley, relatou os últimos momentos ao lado do rei do rock e relembrou o momento que o encontrou caído no banheiro. Segundo ela, o cantor estava com problemas para dormir naquele 16 de agosto e tomou os medicamentos pelo menos 2 vezes. Lembro dele dizendo que não conseguia dormir bem. Sempre antes de entrar em turnê, Elvis ficava agitado. Ele não conseguia dormir e me lembro que Rick Stanley, o meio-irmão de Elvis, trouxe remédios para ele. Ele tomava Gualud várias vezes.
um antigo tranquilizante, relatou ela. Mesmo assim, Ginger Alden diz que ele não conseguiu dormir e outra vez recorreu a Stanley para pedir mais remédios. Ele andou para o banheiro e essa foi a última vez que o vi com vida, completou. Voltei a dormir e quando acordei vi que a porta do banheiro continuava fechada. Bati e ninguém atendeu. Então abri a porta e foi quando vi Elvis. Entrei e olhei para ele por um segundo. Então virei a cabeça dele e soube que eu nunca tinha visto ele daquele jeito. Entrei em choque e a coisa mais distante da minha mente era que Elvis tinha morrido. De jeito nenhum, contou. Ela disse que inicialmente acreditou que ele realmente tivesse morrido de ataque cardíaco, como ficou diagnosticado na época, mas depois isso mudou. No começo sim, pensava que para Deus tinha chegado a hora de Elvis partir, mas havia muitas perguntas sem respostas na minha mente, refletiu Ginger. De acordo com ela, naquele dia, os dois tinham feito planos para o casamento deles e inclusive decidido a data para a cerimônia. Olha, sinceramente eu sempre admirei a trajetória, a voz, a forma que ele se dava naqueles momentos em que estava no palco, cantando com o coração e com a alma. E principalmente os hinos, que existe aí mais de 80 hinos que Elvis Presley gravou de música cristã. E recentemente, num programa do Danilo Gentili, agora no mês de julho de 2022, a sua ex-esposa, Priscilla Presley, que ele foi casado por vários anos, ela comentou a respeito da vida de fé que Elvis tinha e também da sua dúvida em determinados momentos sobre qual seria o verdadeiro chamado, o propósito de vida que ele tinha. O Danilo Gentili perguntou para Priscilla mais ou menos assim: o Elvis não tinha noção exata do tamanho que ele tinha para achar que talvez não se lembrariam dele? Ele era um gigante, ele não tinha noção exata de como as pessoas viam ele? O Gentili perguntando para Priscilla, e ela responde: não, o Elvis sabia que ele tinha um grande público e que as pessoas amavam ele, mas ele se questionava e se existia algo que ele pudesse oferecer, se ele estava fazendo a coisa certa, se Deus queria que ele fizesse algo diferente diante do tamanho público que sempre estava diante dele. Ele estava no palco e ele talvez pensava se ele deveria estar pregando a palavra de Deus, ao invés de estar no palco. Ele queria saber se aquilo era o certo para a vida dele. Ele tinha vários livros que ele lia, ele também lia a Bíblia. Então olha que relato dessa ex-esposa do Elvis Presley. A dúvida que existia no coração desse homem. Eu creio que durante toda a sua jornada de sucesso, sempre ficou nesse cocheamento aí entre dois pensamentos. De abandonar tudo e se dedicar a Deus, mas se também fizesse isso, perderia toda a sua fama e sucesso, e se continuasse então com aquela fama, poderia estar perdendo a salvação. Que triste. Olha, eu torço para que ele tenha tido a chance de se arrepender ainda na última hora. A palavra diz, para que sirva de alerta para nós, em 1 João 2, 15 ao 17: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Há alguns que dizem que no último ano de vida de Elvis, ele teve receita de remédio para 10.000 comprimidos. Ele estava tomando comprimido como se fosse comer jujuba. Então ele estava totalmente desequilibrado. Há relatos também que quando ele morreu dentro do banheiro, ele estava lendo a Bíblia, mas vai saber agora.
A última passagem bíblica para a gente encerrar. Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Que sirva então essa reflexão para que nós, em nossa vida, venhamos decidir sempre por perder qualquer coisa a fim de ganhar a Cristo e jamais perder a Cristo, a salvação, para ganhar qualquer coisa desse mundo que passa. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, disse o Senhor. O que você achou desse conteúdo? Deixe o seu like, o seu comentário. Que Deus te abençoe. Fique na paz e até o próximo. For the show, 3 to get ready now.